Sabe aquela sensação de ver a reserva financeira diminuindo mês a mês? É uma ansiedade que não tem fim. Pois é, hoje a gente vai mergulhar num caso real de uma cliente que estava passando exatamente por isso. E vamos ver como o planejador financeiro Admilson Longo, lá do cuidadofinanceiro.com, ajudou a transformar esse medo todo numa lição super poderosa sobre clareza e principalmente controle. Bom, antes da gente entrar de cabeça na história, aquele aviso importante, né? Este é um caso real, mas totalmente anônimo, e a gente está usando ele só para fins educativos, ok? Não é de forma alguma uma recomendação de investimento. Dito isso, vamos lá entender o que aconteceu. Olha só o ponto de partida. Foi essa angústia que começou tudo. A gente está falando de uma profissional que estava navegando um momento de vida bem delicado, depois de uma grande perda pessoal. De repente, o alarme financeiro dela soou, bem alto, e foi aí que ela buscou a orientação de um especialista. A situação era sem exagero, um alerta vermelho. Sabe, ela se sentia completamente presa num ciclo vicioso. Mês após mês, via aquela que era a sua única rede de segurança, as economias dela, simplesmente diminuírem sem parecer ter uma luz no fim do túnel. E a matemática por trás disso era, dolorosamente simples. Como a gente vê aqui, a conta não fechava. Saía muito mais dinheiro do que entrava. E esse déficit, essa diferença, forçava ela a ter que tirar dinheiro da reserva todo santo mês só para cobrir as despesas básicas do dia a dia. Para piorar, a renda dela virou um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa só, a principal fonte de receita que ela tinha simplesmente desapareceu. E no lugar, entrou uma combinação de várias fontes menores, bem mais instáveis. Isso tornava qualquer tipo de planejamento financeiro, quase impossível. Mas veja bem, a reserva diminuindo era só o sintoma, não a causa raiz. E foi na análise do planejador Admilson Longo que a verdadeira origem do problema apareceu. Era uma combinação de duas coisas: custos muito elevados e uma complexidade financeira que até então ninguém estava enxergando direito. O primeiro grande ponto de atenção foi esse aqui: os custos fixos da família. A gente está falando de um valor na casa dos 5 dígitos, todo mês. Essa despesa por si só já criava uma pressão gigantesca e era basicamente o principal motor daquele déficit mensal que a gente viu. E dentro desse custo todo, tinha um detalhe crucial. Uma parte bem grande dessa despesa era simplesmente inegociável. Milhares de reais, todo mês, iam direto para o plano de saúde de uma das filhas. Era um gasto essencial, algo que não tinha como cortar, de jeito nenhum. Então a gente começa a perceber que o verdadeiro problema não era exatamente a falta de recursos. Era mais uma paralisia, um medo causado pela incerteza. A cliente sentia que não sabia o que fazer com o dinheiro e estava literalmente apavorada de tomar qualquer decisão errada com os bens que ela tinha. E esse medo todo levou ao quê? À inação. Chegou ao ponto dela recusar uma oferta de mais de 6 dígitos para um imóvel. Por quê? Porque ela tinha medo de simplesmente queimar o dinheiro. Isso mostra como a falta de um plano claro pode transformar um ativo valioso como um imóvel num fardo e não numa solução. E aí a gente chega no ponto de virada, o momento ahá do atendimento. Foi uma mudança de perspectiva. A chave foi parar de olhar só para o dinheiro que estava saindo da conta e começar a enxergar a foto completa, o quadro financeiro inteiro, incluindo aqueles ativos que pareciam estar ocultos. E olha só como a diferença é gritante. A percepção dela era de uma reserva de 5 dígitos que não parava de diminuir. Já a realidade, depois de tudo mapeado, era um patrimônio total na casa dos 7 dígitos. O foco estava totalmente no lugar errado. Sim, tinha pouco dinheiro em caixa, mas existia muito patrimônio já construído. E foi aí que veio o insight do Admilson Longo que realmente mudou o jogo. Presta atenção. Ou você está administrando o fluxo para criar patrimônio, ou está administrando o patrimônio para criar fluxo para o resto da vida. Percebe a mudança? A meta não era mais só estancar a sangria, parar a perda. A meta passou a ser fazer os ativos que ela já tinha trabalharem para gerar renda. E com essa nova clareza, tudo mudou. Aquele medo paralisante deu lugar a um plano de ação. A ansiedade se transformou num caminho concreto, com passos muito bem definidos para seguir. O caos virou um plano de 3 etapas bem simples de entender. Primeiro passo: estabilizar a renda. O foco total foi na nova carreira de mentoria para fechar aquele ralo mensal. Segundo, reconstruir a segurança. Depois que a renda estivesse estável, aí sim, começar a refazer a reserva de emergência. E o terceiro passo, ativar os ativos. Ou seja,
criar um plano de longo prazo para que os imóveis dela começassem a gerar renda, em vez de só dar despesa. Ok, então, depois de ver tudo isso, qual é a lição mais importante que a gente pode tirar desse caso? A grande lição é a seguinte: o verdadeiro controle financeiro não começa com planilhas mirabolantes ou investimentos super complexos. Não, ele começa com algo muito mais básico, mas que é fundamental: clareza. É sobre mapear todas as receitas, despesas, ativos e dívidas para ter uma imagem completa e real da situação. É a base de tudo. E para reforçar essa ideia de compromisso, tem um segundo insight do Admilson que é muito forte. A pior coisa para o plano A dar certo é ter um plano B. O que isso quer dizer? Que uma vez que um caminho claro é definido, o compromisso total com ele é o que vai garantir o sucesso. No final das contas, a transformação financeira é essa jornada. Sair da desordem e ir para a clareza. E como este caso que veio lá do cuidadofinanceiro.com mostra muito bem, o primeiro passo é sempre esse: criar um mapa claro da situação atual. Então, para quem está buscando criar o seu próprio mapa financeiro e quer essa mesma clareza, a orientação de um especialista pode ser o caminho. É só acessar cuidadofinanceiro.com.br e agendar uma conversa. E a gente termina com uma reflexão final, né? A clareza é o que transforma a preocupação em um plano concreto. Então a pergunta que fica é: qual é o primeiro passo? Por menor que seja, que pode ser dado hoje mesmo para ganhar um pouco mais de clareza sobre as próprias finanças.